Eu gostaria de passar a palavra agora ao professor Carlos Henrique Tranjan Bechara. Ele é sócio do Pinheiro Neto, diretor da Associação Brasileira de Direito Financeiro, uma pessoa com certeza qualificada para estar falando aqui para vocês. E, professor Bechara, sinta-se à vontade. Só para trazer aqui para contexto, é o seguinte, até hoje saiu de novo isso na imprensa, eu recebi um WhatsApp. Da Constituição de 88 para cá, desde de outubro de 88 até hoje, nós tivemos 5,7 milhões de leis, decretos e normas complementares editados em âmbito tributário, seja federal, estadual e municipal, matéria tributária. Isso é um estudo do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Se a gente pegar esse número e dividir por ano, de 88 para cá, nós estamos falando de 190 mil atos normativos por ano, o que se transforma em 520 atos normativos por dia, e a gente divide por 24, dá 22 atos normativos por hora, né? Esse é o mundo do direito tributário que a gente tem que se acostumar quando entra nessa área, não tem jeito, né? 22 atos normativos por hora, parece aquela estatística de crime, né? Tanto de bala perdida, não sei o quê, é a mesma coisa. Aqui tem que ficar olhando para todos os lados, porque as coisas acontecem, então a gente está vivendo em eterna mutação. E essa que é a dificuldade de trabalhar com o direito tributário. Complexidade, para mim, é isso. Tá? Não tem como dizer que o nosso sistema não é complexo, porque ele se transforma o tempo todo. Mas hoje eu queria chamar a atenção, para, como eu falei antes, para um outro aspecto, que a gente fala muito em Constituição Cidadã, a Constituição de 88, está fazendo 30 anos agora. Então, eu acho que de lá para cá, a gente veio se distanciando muito dessa ideia de Estado democrático de direito para entrar num Estado burocrático de deveres. E é isso que eu queria chamar aqui a atenção para a gente debater. A carga tributária do Brasil é alta? É alta. Não tem dúvida que ela não é baixa, mas está longe de ser uma das maiores do mundo. Ela é maior dos países do BRICS, certo? Mas não é a maior do mundo. Em compensação, em termos de burocracia, somos os campeões mundiais disparado, assim, várias piscinas na frente. Não tem nem comparação o que o Brasil representa com relação a custos de compliance. O que a gente entende por custos de compliance? É um termo muito utilizado. A tradução de custo de compliance seria custos para se cumprir a legislação tributária, atendendo-se todas as obrigações acessórias. É isso que a gente chama de compliance. Ou, em português mais simples, o que se paga para poder pagar os tributos. Quer dizer, o que se paga por ano, uma empresa tem que despender, tem que investir para apurar, calcular e pagar tributos, né? E o Brasil ficou muito famoso no mundo inteiro por conta de um estudo em 2007, chamado Pay in Taxes, que foi do Banco Mundial, em conjunto com a Price, levantaram quantas horas uma empresa de porte médio, quantas horas essa empresa gasta por ano apenas com essa atividade de compliance, né? Atendendo obrigações acessórias. E o Brasil chegou a 2.600 horas ano, tirando o último lugar, envolvendo todos os países do mundo, todos os continentes do mundo. Isso aqui foi muito chocante na época. É claro que de lá para cá o Brasil evoluiu, tá? De 2007 para 2018, a gente passou de 2.600 para 1.958 horas, mas ainda muito atrás da Bolívia, que é a penúltima, que está com 1.025 horas. Então, vocês vejam que, como é que a gente se coloca com relação a essa história do excesso de formalismo, essa quantidade toda de obrigação acessória para poder cumprir a principal. Para dar uma ideia real, né? Nós falando de 2.600 horas por ano, a gente não consegue entender exatamente o que é isso. Isso aqui é como se cada empresa tivesse um funcionário para atender as obrigações acessórias, e esse cara ficasse responsável só por isso, ele teria que trabalhar 7 horas por dia, o ano inteiro, sem fim de semana, sem feriado, sem férias, só para preencher formulário. É isso que a gente tem aqui, trazendo para o dia a dia da empresa. Muito bem, somando-se a isso, o fato que o brasileiro trabalha 153, estou cheio de dados aqui, tem os números que eu preciso ler. 153 dias o brasileiro trabalha para poder pagar tributo, né? Qual a conclusão que eu chego aqui?
que a gente trabalha muito mais, ou melhor, muito menos para gerar receita tributável do que para preencher formulário, prestar informações ao fisco. Quer dizer, o que a gente está fazendo é desperdiçar grana, investimento, para cumprir a obrigação acessória, ao invés de gerar a própria receita tributável, que seria o objetivo principal, em última análise. Então, eu estou falando de dados impressionantes e alarmantes, tá? E, lamentavelmente, o que a doutrina não entra nessa análise sob o ponto de vista técnico. Então, eu vou me propor aqui a tentar ajudar aqui dividindo essa questão da burocracia fiscal em 3 vetores. Bom, é evidente que existe espaço para mudanças legislativas. Para começar por aí, a gente teria que ter um sistema muito mais racional, né, mais integrado às práticas internacionais. Tem espaço para isso, mas não é disso que eu vou falar também. Na verdade, o que eu vou tentar mostrar é que dentro do sistema atual também há espaço para melhorar muita coisa, mesmo com a legislação que a gente tem. Há muita doutrina e jurisprudência também que acabam por potencializar essa burocracia que me refiro. Bom, então, o tema principal aqui da minha fala vai ser esse cotidiano, esse dia a dia, essa relação fisco, essa interação fisco-contribuinte, porque aí é que está o direito tributário real, não é o direito tributário dos livros nem das leis, né? É esse direito tributário das obrigações acessórias e que acaba produzindo essas 2.600 horas por ano. Muito bem. O termo burocracia fiscal, eu não sei se vocês sabem a origem da palavra burocracia, é francesa, né? O bureau aí, na verdade, vem de mesa, e cracia, o governo da mesa, quer dizer, a mesa no sentido de figurado, né? Que representa, mais do que nunca, o trabalho do funcionário público, né? Aquele que trabalha em gabinete, dentro de mesa. Então, a origem não tem nada a ver com o significado pejorativo que ele acabou tomando. Mas a verdade é que ele tem esse lado pejorativo. Quando a gente fala em burocracia, geralmente é para criticar. É para falar em quê? É para falar em algo engessado, algo que não funciona, algo que é em excesso, né? Traz muitos ônus para o contribuinte, na verdade, sem ter uma contraprestação de receita, que é, para resumir bem a história. Então, nós, quando falamos aqui em burocracia, eu estou falando em apego à forma, a questão do formalismo, não é isso? Racionalidade, na verdade, não existe. Na verdade, o próprio objetivo da norma é colocado de lado, porque a burocracia olha para uma interpretação literal do texto e se prende à forma. Dentro desse papo aqui, eu vou dividir, né, a questão da burocracia fiscal em 3 vetores. Formalismo, oficialismo e punitivismo, porque eu acho que é a minha forma de dividir esse papo e trazer exemplos concretos. Acho que fica melhor essa conversa, acho que fica mais fácil para se chegar depois a uma conclusão. Bom, formalismo fiscal. Formalismo, a crítica que se faz aqui ao nosso sistema hoje em vigor é justamente esse excesso de... enaltece muito a forma. Não há dúvida que no direito tributário a importância da forma é muito grande, né? A gente tem toda essa doutrina da tipicidade cerrada, a própria importância do princípio da legalidade. Não há como negar que a forma é importante para o direito tributário, sob vários aspectos, não vou entrar nisso. Mas também é verdade que, ao longo do tempo, essa discussão substância versus forma tem ganho também muito terreno, e a substância está ganhando uma proporção que ela não tinha antes, né? Até aqui, para vários alunos que estão aqui, que eu dei a aula, aquela história lá da elisão, da evasão, que eu falava que tinha um planejamento lá nos anos 80, que passava no CARF, hoje já não passa mais, porque você não pode fazer planejamento fiscal só com base na forma para pagar menos tributos, você tem que ter um substrato econômico, tem que ter alguma razão, além de diminuir a tributação. Isso a gente sabe que está acontecendo, mas a forma ainda é importante, senão a gente também não caminha. Mas o que se critica aqui, quando eu falo em formalismo, é excesso de formalismo, né? Porque aqui eu estou falando, na verdade, numa crença formalista que se baseia na interpretação literal e mecânica de textos jurídicos, né? E aí o que fica de fora? Se o cara olha para aquela lei que está dizendo, ó, se você não apresentar 18 documentos, assim, um de cada cor, desse jeito, você não tem direito ao crédito,
e, na verdade, aquele contribuinte tem condições de fazer uma prova por outro caminho que vai chegar no mesmo lugar, na verdade, o que ele está fazendo? Interpretação literal, e ele está ignorando princípios mais amplos, mais genéricos, né, abstratos, que são muito mais importantes. Né? Então, é isso que eu quis trazer aqui de exemplo. Formalismo nesse sentido, então, uma interpretação literal demais. Né? Fica cego com relação ao que está por trás do objetivo da norma e os princípios que são muito mais importantes que estão por trás. O exemplo que eu trago aqui, eu não sei se alguém aqui está familiarizado, mas eu vou tentar explicar. Remessas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus. O que é isso? A Constituição equiparou a Zona Franca de Manaus, tá? As operações destinadas quando você destina remessa à Zona Franca, a Constituição equiparou isso à exportação. Né? Qual era o objetivo político e econômico que está por trás disso? Isso vem se mantendo, inclusive, nas últimas Constituições. Desenvolver uma área que é muito difícil. As pessoas não vão querer investir lá no meio da Amazônia se não tiver algo em troca, se não tiver um benefício, um incentivo que seja interessante. Então, existe uma motivação importante, que é o desenvolvimento daquela área. Tá? Então, pegando um caso concreto aqui. Se a empresa, em outro estado qualquer, remete mercadorias para a Zona Franca de Manaus e, por exemplo, não apresenta um documentozinho que está previsto lá na legislação, que é um certificado da SUFRAMA. SUFRAMA é Superintendência de Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Então, é um órgão estatal que administra a Zona Franca. Então, você tem um certificado que a legislação prevê que você tem que apresentar. É um certificado para dizer que a mercadoria efetivamente entrou lá, entrou no território da Zona Franca. Tá? Muito bem. Não raro, as empresas não conseguem esse certificado por culpa da própria SUFRAMA. A SUFRAMA está atrasada, tem greve, houve um problema, faltou recurso no teu papel, não tem... Diversos motivos levam as empresas a passarem altos sufocos para conseguir esse tipo de documento. Mas, por outro lado, elas conseguem comprovar a remessa à Zona Franca por outras vias. Você tem emissão de nota fiscal, você tem escrituração no livro de saída do outro estado, de entrada lá, você tem um conhecimento de embarque, frete, etc., etc. Ou seja, a prova é possível. Qual é a consequência disso que eu estou falando aqui? E nós estamos falando de uma imunidade, de uma regra de não incidência que está na Constituição. O que o fisco se atém? Você acha que ele está preocupado com a imunidade, com o objetivo da Constituição de desenvolver uma área nobre na Amazônia, ou está faltando um documento, então eu vou negar o benefício? O que ele acaba fazendo? Interpretação literal, curta, direta e mecânica do texto legal. Não tem o certificado da SUFRAMA, vou cobrar o imposto. Pior, baseando-se até em jurisprudência nesse sentido, porque já existem vários julgados dizendo exatamente isso, que no caso de benefício, a interpretação tem que ser literal por força do 111 do CTN. Então, você tem uma situação aqui, isso é um exemplo. Isso é um exemplo, mas é fato que isso aqui se repete em várias outras situações. Isso aqui era só para ilustrar. Então, meu ponto, a gente está, no caso aqui, vivendo uma situação que os princípios mais importantes, princípios constitucionais e legais, eles estão sendo restringidos, né, pela simples inobservância de um procedimento específico previsto na legislação, que é a apresentação de um documento. Isso é o que eu estou chamando de formalismo em excesso. Acontece para todos os lados. Segundo ponto, a gente vai chamar de oficialismo fiscal. Tá? É uma palavra parecida, mas com outro significado. Né? O formalismo está ligado ao sem número de obrigações que surgem todo dia, e o oficialismo aqui no sentido de se dar uma importância em excesso para a figura da autoridade fiscal. A autoridade fiscal passa a ter um poder inacreditável. Né? Não foi esse poder que quem criou o sistema, eu tenho certeza, pensou, porque o poder da autoridade fiscal deveria ser, aliás, toda a ação da autoridade fiscal deveria ser voltada em atender o público. É para atender o contribuinte. E não criar dificuldades, que, na verdade, eu não estou aqui entrando em questões criminais, não é isso. São burocracias do dia a dia. Só para citar um exemplo, o porteiro do Ministério da Fazenda, vocês têm ideia do poder que esse cara tem?
O porteiro é o que controla a senha. Ele tem que dar senha para o contribuinte poder entrar, ser atendido. Às vezes o cara vai lá para apresentar uma defesa administrativa que é prazo, ele precisa cumprir o prazo. Aí ele não tem a senha, e é o porteiro que vai controlar a senha para dizer se ele vai entrar ou não. Ou seja, a depender do porteiro, ele perde o prazo. Daí outras coisas do gênero. Então, aqui nós estamos falando desse excesso de poder e principalmente na necessidade de confirmação, aceitação, chancela do poder público com relação, principalmente, às provas que eu tenho que juntar, né, que o contribuinte é obrigado a produzir. Esse que é o ponto aqui mais importante. Então, nós estamos falando, basicamente, de... Até eu tinha feito uma brincadeira aqui que eu ia fazer com o Luiz Emílio, voltando à época dos selos fiscais, lá na década de 60, 70, o Walter já era estagiário, já tem alguma... vai lembrar dessa época, mas naquela época dos selos, eram selos coloridos que precisavam ser apostos nos documentos fiscais e o fisco só aceitaria aqueles documentos se tivesse o selo colorido, e cada cor representava uma coisa. Isso levou o Alfredo Augusto Becker, uma obra que é um clássico do direito tributário, a escrever um livro chamado Carnaval Tributário, né, que jogava os selos para cima e tal, virava confete serpentino. Mas o fato é que a gente saiu daquela fase dos selos coloridos para entrar numa época agora digital, que eu preciso digitalizar tudo, no formato que o fisco quer, tem que ser no conceito, sei lá, XP2, 4, senão ele não aceita. Né? Eu tenho que... O que eu botei aqui? Autorização prévia para emissão de nota fiscal eletrônica. Eu preciso habilitar créditos para depois pedir autorização. O fisco, então, tem que aceitar a habilitação e depois tem que aceitar o meu crédito para me deixar compensar. Né? O que mais? A digitalização no formato que ele quer. Então, a gente migrou dos selos coloridos para a burocracia digital. Não mudou nada. Aliás, piorou. Piorou, porque vocês não têm ideia do desespero que dá quando a gente não consegue protocolar um prazo pela internet, porque aquela porcaria não aceita de jeito nenhum, por causa de um documento que saiu do tamanho, sei lá, porque cargas d'água, a gente não consegue, aí tem que correr para o correio e fazer o protocolo pelo correio, porque é a última coisa que resta. Bom, então isso só aumenta a quantidade de regra e arquivos digitais e formatos X específicos. Essa questão de obrigação acessória é uma espécie de fetiche do fisco. É fetiche, isso, a administração pública tem fetiche. Ela vai aumentando. Quanto mais difícil, quanto mais complicado para o contribuinte, mais satisfaz o fisco nesse sentido. Né? E nós estamos falando aqui em direitos fundamentais, novamente, relegados a segundo plano. Estou falando de direito à defesa. Às vezes eu não consigo protocolar só porque eu não produzi o documento no formato adequado. Trazendo aqui para um outro caso concreto também, que eu procurei trazer um para cada. Existe uma discussão também muito grande com relação ao aproveitamento de créditos de ICMS sobre consumo de energia elétrica, no caso, só para pegar um caso só, o caso da indústria. Então, o que acontece? Você tem uma grande indústria com os equipamentos lá, funcionando, as torres, a produção funcionando a todo vapor. A energia elétrica que é usada por essa empresa, obviamente, a grande maioria é para o processo produtivo. Então, seria um insumo da produção e isso daria direito ao crédito de ICMS. Explicando aqui, por favor, né, de forma bem simplória. Só que não é 100%. Por quê? Porque tem o escritório. Tem o escritório do gerente que tem lá, que vai ter a luz, vai ter o ar-condicionado. Então, você não pode utilizar 100% desse ICMS. Tá? E o que acontece? O fisco, na hora que você vai tomar o crédito, ele exige que você faça um laudo técnico, você precisa produzir laudo contábil, laudo pericial, tem que chamar um cara que entenda daquelas máquinas, naquele segmento da indústria específico, e vai exigir que o laudo seja do INT, Instituto Nacional de Tecnologia, senão não aceita, ou da UFRJ, ou da Price, ou da KPMG, ou seja, grandes empresas de auditoria, senão também não vai aceitar. Isso significa muita grana, muito trabalho. Né? De novo, o fisco fazendo questão de que seja naquele formato que ele quer. Ele não abre a possibilidade, ele não abre a cabeça para outras maneiras de você comprovar isso. Isso é só para dar um outro exemplo. Qual seria uma solução aqui? Até baseada em alguns exemplos que já são usados há muitos anos nos Estados Unidos.
cria-se presunção, né? Existem tantas presunções, né? Quando o fisco quer, ele cria presunção, né? ICMS, substituição tributária, alguns outros. A gente tem, por exemplo, hoje em dia, o imposto de renda da pessoa física, você tem um sistema simplificado que é por opção do contribuinte. Ele pode fazer algo bem simples, lá joga tantos por cento da sua receita, aquilo vira uma dedução padrão e acabou, você não precisa fazer aquele todo detalhado. Aqui podia fazer a mesma coisa, né? Estamos falando de indústria, vai ser sempre ali batendo perto de 90% ali, ou sei lá, que seja 80%. Cria-se uma presunção. Olha só, 80% do ICMS da energia eu posso acreditar, 20% não. Acabou. Ah, mas a empresa vai ter 90%. Ok, não precisa respeitar a presunção, pode ser facultativo. Ela que produza o laudo. Ela que produz o laudo do jeito que o fisco queria. Então, você, com base numa média histórica, de repente, você pode criar esse tipo de coisa. Também reproduziria isso para vários outros exemplos que a gente tem no dia a dia. Então, aqui nós estamos falando em abrir um campo para a simplificação tributária. E, em terceiro, já caminhando aqui para fechar esses três vetores a que me referia, se você tem um formalismo que exige um sem número de obrigações, né, só cria um problema para o dia a dia do contribuinte, você tem um oficialismo que leva o fisco a ter o poder de chancela sobre o que eu faço, que eu estou subordinado a ele. Se ele não aceitar os procedimentos do jeito que ele quer, eu também não consigo andar. Só faltava o terceiro, que é o punitivismo, ou seja, se eu errar, posso errar qualquer coisinha ali que não tenha nada a ver, relação nenhuma com o valor a pagar do tributo, por exemplo, multas muito gravosas, multas muito altas, que são previstas nessa legislação de obrigação acessória, com o objetivo de prevenir, mas acaba não virando prevenção, acaba virando confisco, acaba virando lesão ao próprio patrimônio do contribuinte. E pior, essas multas, às vezes elas não guardam relação, às vezes não, na maioria das vezes, em se tratando de obrigação acessória, elas não guardam relação com o valor do tributo devido, com o valor da operação, né? Às vezes é em função da receita bruta da empresa. Então, quanto maior a empresa, maior é a multa. Nós estamos falando, por exemplo, aqui de um outro caso concreto, Instrução Normativa 86 de 2001, que eu conheço bem, porque isso aqui me deu muito trabalho. Essa Instrução Normativa da Receita Federal, ela criou uma obrigação para que as empresas passassem a transmitir dados usando arquivos magnéticos específicos naquele formato que foi criado na Instrução Normativa, e deu um prazo para as empresas cumprirem aquilo. Era impossível cumprir o prazo. Aquilo ali era uma modificação, do ponto de vista de TI, né, de computador e tudo, que as empresas teriam que investir, trocar o sistema que já tinham, ou então comprar um novo, para conseguir cumprir aquela Instrução Normativa no prazo que foi determinado pela Receita, ou seja, não cumpriram, não conseguiam cumprir. Sabe qual era a multa? 2% sobre a receita bruta da empresa. Empresas do tamanho de uma... Pode botar qualquer exemplo aí, GM, TIM, Light, essas empresas foram multadas com base na receita bruta porque não conseguiram entregar um disquete. Um disquete antigamente, né? Eles não sabem o que é disquete, um pendrive, pronto. Não conseguiram cumprir o arquivo magnético naquele formato exigido pelo fisco, uma multa absolutamente milionária. E pior, você acha que é fácil ganhar isso no judiciário? Não, você não consegue, porque está escrito, a previsão da multa está lá. Então, até nesse sentido, a gente precisa evoluir muito, porque a jurisprudência que existe com relação à multa, ela vai, no máximo, aquela discussão se ela é confiscatória ou não, e nos casos em que as multas, é aquele percentual em cima de valor de operação. Então, até onde eu vou, o Supremo fixou algum tipo de limite com relação à multa, no máximo de 100% do valor da operação, que foi o que o Supremo andou pontuando. Então, você tem uma carga sem nota fiscal e tal, e aquilo ali é pego, sobre o valor do imposto, né? Ou do imposto, né? Não é da operação. Acho que é da tributação. 100% daquele imposto vira multa, no máximo, senão é confiscatória. Agora, nessa situação da IN aqui, não tem previsão, não tem jurisprudência, porque não tem operação, né? Então, qual seria o resumo da ópera aqui com relação a esse ponto?
Deveria haver uma revisão geral com relação a esse sistema de sanções. Concluindo, devo estar no tempo, não estou? Concluindo, e a ideia que eu queria trazer para depois a gente debater, a gente pode, depois de ouvir os colegas, a gente discute aqui. Olhando para essas três vertentes aqui, né, para fixar o conceito, formalismo como um apego em excesso, aplicação irracional de regras, preponderância da interpretação literal sobre qualquer outro sistema de interpretação, né? O que a gente tem é que esse formalismo impede que as normas constitucionais e legais acabem sendo plenamente aplicáveis. Ele impede isso, né? Porque você esbarra numa questão formal. 2, o oficialismo, né? Baseia-se no primado do ato da autoridade como lastro de validade dos atos do contribuinte, né? Então, esse oficialismo acaba tornando o exercício de direitos dos contribuintes uma prática subordinada à chancela do fisco. Você está sempre preso a essa chancela, senão você também não consegue gerar a sua empresa, né? E aqui destaque para a onerosidade que isso representa, né? Então, haveria espaço para simplificação para ontem, urgente. E 3, punitivismo. Se você tem essas duas situações e ainda tem uma prática de imposição de penalidades gravosas, em situações em que você tem práticas pouco ou nada ofensivas ao sistema tributário, vejam que o exemplo que eu dei não tinha 1 centavo devido ao fisco, era simplesmente uma obrigação de entregar um arquivo magnético, tá? Os tributos estavam totalmente recolhidos. Então, situações como essa, que você não lesou os cofres públicos, você vai levar uma multa gravosa por conta de obrigação acessória, né? Isso leva à necessidade de revisão urgente desse sistema de penas, até porque a gente precisa passar desse binômio opressão com fisco, que é o que tem hoje, para o binômio que deveria ser, que é prevenção, punição, dentro dos limites da lei. Tá? Resumindo, como eu falei lá atrás, eu queria o Estado democrático, né? Todo mundo queria, né? A Constituição era isso, não era a Constituição Cidadã, 88. A gente está no ano de 30 anos, é o 30º ano da Constituição, então vários eventos estão saindo, principalmente no segundo semestre. O Walter vai organizar um lá em Minas Gerais, em setembro, em função disso, 30 anos. Então, a gente está refletindo bastante sobre isso. É Estado democrático de direito ou o Estado burocrático de deveres? A gente está engessado. As coisas não estão andando. E, para andar, o que eu proponho é isso. A gente precisa refletir, tem que começar a discutir mais esses temas, partindo para uma simplificação, num sistema de penas mais razoável, porque não é todo contribuinte que é bandido, muito pelo contrário. Né? O sonegador tem que ser punido. Não estou defendendo nada disso aqui, estou defendendo o sistema, simplificação do sistema. Tá? Senão, a gente vai continuar motivo de chacota pelas 2.600 horas. E é isso aqui que a gente está propondo aqui que seja mudado. Obrigado. Ou seja, só se busca efetivamente justiça tributária quando você se aprofunda nos casos concretos. Então, a gente não está falando aqui de complexidade da própria norma, nem complexidade do que é capacidade contributiva, etc. O que está se falando é a complexidade do sistema. O sistema brasileiro, ele criou, por algum motivo, ou por alguns motivos, uma complexidade de se entender, de ter transparência, que levou ao caos tributário que a gente está hoje. E aí eu acho que o seminário é muito bem colocado, vou até copiar alguns temas aí para o Congresso da BRADET, porque, de fato, o sistema brasileiro ele é complexo, ele é injusto e ele é inseguro, né? E, na verdade, são esses 3 grandes motes que o seminário vai ter nos próximos dias. O que me assusta, primeiro, é o nosso grau de litigiosidade. Quer dizer, antes de discutir por que tem tanto formalismo, por que tem tanta punição no sistema tributário, por que o Brasil, em todas as áreas, e de forma muito gravosa no direito tributário, tem um grau de litigiosidade tão grande, né? Por que qualquer assunto tributário deságua no judiciário com milhares e milhares de ações? Isso é algo que eu venho pensando há muitos anos. Quais que seriam essas razões? O que nos levou a transformar o direito tributário brasileiro em único no mundo inteiro? Eu tenho um cliente que ele tem cerca de 123 unidades industriais no mundo inteiro,
no Brasil ele tem 4 unidades, e o Brasil é responsável por 40% das ações passivas que ele tem dentro do grupo. Ou seja, com 4 unidades, a gente representa 40% do contencioso desse grupo, dessa multinacional, e os outros 60% estão divididos entre as 119 unidades pelo mundo. Isso mostra claramente que a gente tem um problema comum nas áreas do direito no Brasil, né? Especificamente no direito tributário, o que eu acho que existe, né, é que nós temos uma relação com o fisco de desconfiança, e o fisco com os contribuintes. Ou seja, o fisco tem absoluta convicção de que todo contribuinte tem uma salinha lá, que ele fica com uma equipe o dia inteiro pensando como ele vai burlar o fisco. Eu já conversei com vários amigos auditores e procuradores, eles realmente têm esse pensamento, de que toda empresa tem uma sala, assim, tipo Liga da Justiça, ou da Injustiça para eles, né? Que o cara fica o dia inteiro pensando como que ele vai conseguir economizar tributo. Do lado do contribuinte, é a mesma coisa. A gente tem a certeza que o fiscal que vai entrar na empresa, ele vai ficar lá até encontrar alguma coisa para autuar. Depois disso, essa autuação vem com multas, como o Bechara falou, assustadoras, né? 2% da receita bruta, 75% do tributo, 150%. Às vezes eu sou autuado pelo mesmo fato 2 vezes, isso é muito comum. Dupla punição, que é uma coisa que a teoria geral do direito já não admite desde sempre, mas no direito tributário é muito comum. É mais fácil eu litigar contra essa autuação, primeiro porque essas multas tornam o crédito tributário impagável, o empresário então resolve litigar e de tempos em tempos surgem anistias, remissões que reduzem esse crédito tributário e parcela por longos e longos meses. Então a gente criou um sistema em que a desconfiança alimenta o próprio sistema. Quem dizia muito isso era o Luhmann, Nicholas Luhmann, na teoria dos sistemas. A desconfiança alimenta o próprio sistema, ou seja, como eu sempre vou gerar litígio, eu também crio válvulas de escape para o litígio, que são as anistias e remissões. E aí esse sistema se autoalimenta e ninguém nunca para pensar que isso é muito caro, que isso faz muito mal para o Brasil, né? Esse estudo do custo de conformidade, ou custo de compliance, feito pela Price, já chegou à conclusão de que a gente gasta em torno de 5% a 6% do PIB em custo de conformidade, ou seja, para apurar tributos. Esse dinheiro não vai para ninguém, a não ser alimentar esse próprio sistema de desconfiança. Então, eu acho que o primeiro ponto, e eu acho que esse sistema que gerou toda a burocracia, que gera mais de um cumprimento de obrigação acessória, mais de uma obrigação acessória para declarar um tributo. Então, eu acho que esse sistema que se move pela desconfiança é que gerou a grande litigiosidade no Brasil. O segundo ponto que é grave, né, estava até conversando com a professora Raquel, e que também acho que contribuiu muito para o momento que a gente vive do sistema tributário, é de que o nosso federalismo é um federalismo manco. A gente não conseguiu ainda, talvez porque nós somos muito novos nesse regime democrático, nesse regime do Estado de Direito, a gente não conseguiu construir um federalismo autêntico. Por que do federalismo? O federalismo se justifica porque ele seria um dos instrumentos de manutenção da democracia, ou seja, estados como o Brasil, que tem uma democracia ainda muito nova, muito fraca, né, que passou por alguns regimes ditatoriais, o federalismo seria o ideal porque a vigilância da democracia não se daria somente entre os 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo, mas também entre os entes da federação, na medida em que os estados poderiam
formar contrapontos em relação à União, vigiando um eventual regime autoritário. Nada disso aconteceu. Se a gente olhar para o lado da União Federal, houve uma concentração de receita absurda, né, nesse sistema absolutamente deturpado. A professora Raquel vai falar aqui das contribuições, que viraram um sistema tributário meio paralelo ou autônomo, dobrou o sistema, quer dizer, hoje nós temos 2 sistemas tributários, uma concentração e uma invasão de competências da União em vários signos de riqueza que estavam reservados a estados e municípios, e do lado dos estados e municípios, uma guerra fiscal sem fim. Eles não se uniram em torno de um objetivo, pelo contrário, eles se perderam ao longo do tempo, brigando entre si e não fazendo um contraponto contra a União, que é hoje o que mais se estuda, tanto na Alemanha como nos Estados Unidos, de que o federalismo, na verdade, tem como justificativa moral a democracia. O papel do federalismo seria vigiar a democracia e evitar a concentração de poder. Para se ter uma ideia, a Constituição de 88 agregou ao imposto estadual, até então chamado de CM, agregou algumas riquezas extremamente relevantes, né? Telecomunicações, antigamente se não se tributava no ICM o minério, transporte interestadual e intermunicipal, e mesmo assim a receita do ICMS hoje é a mesma receita em termos reais do que se tinha antes de 88. Quer dizer, houve se pensar em termos reais, uma queda absurda, porque eu agreguei várias riquezas e mesmo assim a minha receita se manteve estável. Isso por conta da guerra fiscal. Os estados, na sede de atrair investimentos, começaram a conceder benefícios fiscais, além de inconstitucionais, por óbvio inconstitucionais, porque tinha que se aprovar por unanimidade no CONFAS, que é a reunião dos secretários da Fazenda, mas além de inconstitucional, benefícios fiscais impagáveis. Então, um Estado atraía diversas empresas para lá, prometendo mundos e fundos, e não conseguia cumprir, obviamente, porque não tinha nem estrutura ou capacidade para isso, né? Então, começou-se uma briga entre os estados, em que eu reduzia a receita, uma concentração absurda na União Federal, e aí cada um precisa sugar um pouco para manter a sua máquina. Não estou nem falando dos outros problemas de manutenção do Estado, que aqui não seria só no direito tributário, seria no administrativo e hoje, infelizmente, também no penal. Então, você tem um federalismo também manco. Então, excesso de litigiosidade, um federalismo manco, uma ausência de confiança nessa relação fisco-contribuinte. E, por fim, pelo menos nas 3 considerações, o que foi a Carta de 88? Né? A Carta de 88 era a grande consagração da democracia, do Estado Democrático de Direito, das garantias individuais e sociais. Mas nós não conseguimos, no Judiciário, uma interpretação, principalmente, não sei se principalmente no tributário, mas é o que eu conheço, uma interpretação sistêmica do direito tributário. As interpretações dadas à matéria tributária de 88 até hoje são extremamente erráticas. Não se tem uma linha de condução razoável ou uma argumentação plausível para as decisões em matéria tributária perante o Judiciário. São extremamente erráticas, são extremamente contraditórias. Isso, obviamente, volta ao tema anterior e aumenta a litigiosidade, ou seja, na medida em que eu não sei o que o Judiciário vai decidir, eu não posso tomar uma decisão de simplesmente pagar ou não pagar o tributo. Eu terceirizo a minha decisão, entregando ao Judiciário mais uma demanda e falando, decida, e aí o que decidir eu vou seguir. Quer dizer, eu aumento ainda mais aquela relação de desconfiança. Você estava falando de energia elétrica, eu lembrei, tem uma portaria do Rio de Janeiro que saiu agora, no começo do ano, sobre essa questão de energia elétrica, que é o seguinte: a Lei Complementar 87 diz que a operação interestadual de energia elétrica não terá incidência do ICMS desde que destinada à comercialização e industrialização.
diz a lei complementar. E lá embaixo, no artigo 33, inciso 2b, eu acho que eu chutei o artigo, mas tudo bem. Depois vocês confirmem. Mas é isso mesmo. 33, 2b, diz que a energia elétrica, nas relações comuns internas do Estado, darão direito ao crédito quando destinada à industrialização. O termo industrialização, na mesma lei, está em 2 artigos. Nesse artigo 3º, da não incidência, e no artigo 33, do creditamento. A mesma palavra. Os estados, o Estado do Rio de Janeiro fez isso numa portaria recente, mas Minas fez isso, Espírito Santo, São Paulo e tantos outros, Bahia. Os estados dão interpretação diferente à palavra industrialização na mesma lei. Para o artigo 3º, a interpretação dos estados é de que industrialização é só quando a energia é usada como matéria-prima, ou seja, nas indústrias eletrointensivas, alumínio, por exemplo. Nas demais indústrias, como a siderurgia, como ele não é usado como matéria-prima, apesar de ser essencial, ele não teria essa não incidência do artigo 3º. Mas lá no artigo 33, a interpretação de que industrialização é algo lato sensu, ou seja, destinado ao seu parque industrial. Se nós não conseguimos dar interpretação a uma mesma palavra, na mesma lei, uma única interpretação, o que dirão vocês sobre esse excesso de nomes? Então, vocês imaginem o grau de criatividade de quem lida com direito tributário. Ou seja, na mesma lei, a mesma palavra, 2 interpretações. Imaginem na Constituição, cujo capítulo tributário tem mais palavras que a Constituição americana inteira. Imaginem o tanto de interpretações que surgiram em decorrência desse longo texto constitucional. Toda a matéria tributária, isso é incrível, passa pelo STJ, passa pelo Supremo. Qualquer matéria tributária. Porque saca-se da Constituição princípios implícitos e explícitos. Um texto longo, um texto que tentou esgotar a matéria tributária nele próprio, e piorou, porque aí você criou a possibilidade de tudo ser discutido na Justiça. E, na verdade, eu estou voltando sempre para o mesmo ponto. Né? Se vocês verificarem, a gente está sempre dando novas razões ao mesmo ponto. Enquanto nós não reduzirmos a litigiosidade, criarmos alguns mecanismos que resolvam as questões tributárias de maneira razoável, antes do litígio, nós não vamos evoluir, porque o sistema ganha com isso também. Eu vou dar um último exemplo para encerrar minha fala. Eu tenho um cliente que existe um crédito que chama Reintegra, que é a lógica é super interessante, você recebe um crédito do governo por conta dos tributos que você acumulou ao longo da cadeia produtiva na exportação. Né? Ao argumento que a Constituição criou um princípio, não só dispositivo de imunidade, mas um princípio de que não se tributam as exportações como o mundo inteiro desenvolvido faz. Tributa-se no destino, não se tributa na origem, por diversas razões econômicas e jurídicas. E aí, como existem algumas tributações ao longo da cadeia, como se acumula a tributação, criou-se esse crédito que chama Reintegra, que é uma forma de devolver às empresas o que se acumulou. Ótimo. A empresa preenche uma planilha enorme, um negócio descomunal, que na hora que eles abrem até embaça a minha vista. Não estou acostumado com planilhas. E envia ao fisco. O fisco convalida aquele crédito e você pode compensar com outros tributos devidos. Haviam várias inconsistências ao argumento do fisco, porque a Receita Federal não lia, uma das infrações, eles deram letras de infrações, nós já terminamos o alfabeto, agora começou com A1, ou AA1, que já acabou. Mas uma das infrações, e todas são nesse mesmo sentido, o documento da Receita Federal não lia o documento
da aduana, que é do mesmo métier, né? Nem eles se conversam, mas tudo bem. Não lia, mas não é esse ponto que eu quero chegar. Não lia, mas batia no sistema da Receita. Como não lia, o sistema, e nesse ponto a tecnologia é muito bem utilizada, já imprime o auto de infração, glosando o crédito e aplicando uma multa de 75% com juros Selic. A empresa, através dos seus advogados, apresenta, então, os dois documentos. Olha, eu me baseei nesse documento aqui da aduana, onde está a relação de notas fiscais, e eu demonstro a exportação. Vem, então, a decisão da DRJ, convalidando o crédito. Ou não, ou negando, indo para o CARF, depois judiciário, com o custo de carta de fiança de 4%, 5% ao ano daquele crédito. O que eu quero dizer para os senhores é o seguinte: se o fiscal ou a fiscalização, a culpa não é do fiscal, pessoa física, é do sistema, se a fiscalização tivesse um momento em que ela chamasse a empresa e falasse assim: a sua planilha não bate, me apresente os documentos, apresentariam os documentos e não teria auto de infração. Isso eu disse ao secretário da Receita Federal adjunto e ele concordou. No consumidor, você tem sempre a primeira visita, isso foi uma conquista do direito do consumidor, né? Há que haver um momento em que, antes do litígio, as partes sempre... Eu nem estou ousando dizer sobre a arbitragem, que é uma experiência muito legal que está tendo em Portugal, mas eu não vou nem chegar a tanto. Seria ótimo, mas eu não sei se a gente consegue. Eu estou dizendo só que o procedimento de fiscalização, se ele fosse mais consensual, eu não tenho a menor dúvida que seria o grande primeiro passo para reduzir a litigiosidade. Ou seja, essas questões que não são de matéria de direito, que infelizmente hoje ainda chegam no Supremo, depois de muitos anos, que talvez se resolva agora um pouco, com os precedentes vinculativos. Afinal de contas, o Supremo vai julgar rapidamente toda a matéria tributária, segundo a doutora Raquel acabou de me contar, que não vão julgar tudo esse ano. Essa parte se tentará resolver, mas essa parte burocrática, essa parte em que há uma desconexão de documentos, deveria haver um momento anterior à autuação para que o fisco sentasse com o contribuinte. Seria ótimo para o fisco, porque ele evitaria um custo, porque ele também tem o mesmo custo para acompanhar o contribuinte, né? Nós pagamos 2 vezes. Vejam, para encerrar, já passei, para encerrar, nós pagamos 2 vezes, porque quando a empresa diz que tem esse custo de conformidade, os senhores não tenham dúvida que isso é repassado no preço. E nós pagamos no consumo. O Brasil tem uma tributação essencialmente sobre consumo. Então, quando a empresa tem um custo alto com apuração de tributo, isso não sai da margem de lucro só do empresário, pelo contrário, sai da margem de lucro quando ele não tem mais condições. Mas, na medida do possível, ele repassa ao preço. Essa é a economia de mercado. E nós pagamos. E aí, tem um outro time do lado de lá, lotado de gente também, que gasta-se muito para fiscalizar essa galera de cá que gastou muito para apurar, que é a máquina fiscal. E a gente também paga por ela, porque quem sustenta o Estado somos todos nós também. Então, isso é ruim para o cidadão. O tributo, além de injusto, ele é caro. E ele, sendo caro, repercute na sociedade. Então, eu acho que o caminho não é abrir mão de direitos que foram conquistados na Constituição de 88. E nem tampouco pararmos de discutir a complexidade da norma que leva à efetiva ou justa tributação. Mas a redução da complexidade do sistema através da redução da litigiosidade, eu não tenho a menor dúvida que é o único caminho que nós podemos tomar. Eu creio que não poderia faltar aqui uma abordagem relativa às contribuições dentro do sistema tributário nacional, né? As contribuições, elas surgem junto com o Estado Social no século XX
para atender a demandas específicas do Estado da época, né? E aí é preciso que a gente lembre que, nessa época, se estava num contexto de pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, eram muito grandes e urgentes as demandas nas áreas de educação, saúde, assistência, né? O que revelava uma necessidade, por parte do Estado, do aporte de novos recursos para fazer face a essas novas demandas, né? Como o professor Gilberto de Lioacanto, né, jurista, que participou da elaboração do Código Tributário Nacional, destaca, o fato das contribuições sempre esteve na raiz das contribuições esse período de caos do pós-guerra nas sociedades, principalmente na sociedade europeia, né? Esse jurista, inclusive, chegou a confessar posteriormente um certo arrependimento de não ter inserido no anteprojeto do Código Tributário Nacional a figura das contribuições, dada a sua relevância, né? Mas, enfim, o fato de elencarmos como marco temporal de surgimento das contribuições o Estado social não significa que elas não existiam antes, né? É possível encontrar espécies semelhantes também no Estado liberal, na própria Igreja Católica e também na Idade Média, né, para o custeio de calamidades públicas, guerras externas. Mas a questão aqui é que a ideia de que o Estado, que é função do Estado, promover direitos relativos à saúde, educação, previdência e assistência, ela só surge com o advento do Estado Social. E aí, junto com ela, surge a figura das contribuições como instrumentos de intervenção do Estado no setor social e em determinados setores dentro da atividade econômica. E aí eu pergunto, por que não custear essas novas atividades através de impostos, que eram tributos já existentes à época, né? Por que não fazer assim, né? Primeiro, porque não havia ainda uma integração completa entre os modelos de Estado, entre o modelo liberal e o modelo social. Então, era muito difícil conseguir impor um ônus financeiro a toda a coletividade que dissesse respeito a uma despesa específica, nitidamente atrelada a um determinado grupo beneficiado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, né? Essas contribuições, elas inicialmente surgiram à margem do direito tributário e à margem do próprio orçamento fiscal, o que, de certa forma, facilitou a sua instituição e a majoração das espécies já existentes, além da propagação da ideia de que aqueles recursos já nasceriam carimbados, né? Bom, há quem diga, inclusive, que, a partir da integração completa entre os modelos de Estado e do consequente reconhecimento da natureza jurídica tributária das contribuições, não faria mais sentido a existência dessa espécie tributária como uma figura autônoma dentro do sistema tributário, né? Normalmente, quem defende essa posição não entende a solidariedade de grupo como um fundamento ético-jurídico que justifique a instituição das contribuições, né? Mas, seja como for, e eu não vou entrar nessa discussão aqui, o fato é que as contribuições representam uma exação que tem a sua destinação vinculada desde o início, ou seja, a finalidade que informa as contribuições é o que justifica a sua própria existência. Então, quando eu estou falando de contribuições, eu estou falando necessariamente da existência de dois elementos. Um, destinação específica, e dois, um grupo determinado e especificamente afetado por essa espécie tributária. E um grupo que não corresponde a toda a coletividade, via de regra, né? Ou deveria ser assim, ao menos, né? Em relação a isso, não há dúvidas na doutrina. Eu tenho que ter uma destinação e um grupo afetado, tá? E percebam que as espécies tributárias e também o próprio direito tributário, eles vão sendo moldados a partir da evolução do Estado e a partir da evolução do papel do Estado dentro da sociedade, né? E como isso ocorreu aqui dentro do Brasil, né? O Brasil também sentiu os reflexos do Estado Social no século XX
e essa necessidade grande, né, de aumentar a arrecadação sem, ao mesmo tempo, gerar descontentamento na sociedade, que ocorreriam, inevitavelmente, pelo aumento dos impostos tradicionais. Além disso, era necessário mostrar para a sociedade que essas novas formas de custeio elas estariam necessariamente atreladas a um fim específico, sem a possibilidade de desvios. Então, isso tudo culminou com a inserção das contribuições dentro do capítulo atinente ao Sistema Tributário Nacional pela Constituição de 88. O que você tinha antes disso? Não é que elas não estivessem previstas no ordenamento jurídico tributário, elas estavam. Né? Elas vieram para cá com a Constituição de 1934, mas elas não estavam inseridas dentro do Sistema Tributário Nacional na Constituição. Chegaram a ser inseridas pela Emenda 1 de 69, mas isso não durou nem 10 anos. Depois, com o advento da Emenda 7 de 8 de 77, elas foram novamente retiradas do Sistema Tributário Nacional, o que, de certa forma, acabou contribuindo, né, para a confusão acerca da sua natureza jurídica, que se refletiu também na jurisprudência da época. Bom, mas, a partir da Constituição de 88, as contribuições foram novamente reinseridas no capítulo atinente ao Sistema Tributário Nacional, embora, no artigo 145, que é o artigo que enumera as espécies tributárias, não tenha havido menção específica à figura das contribuições. E, apesar ainda do Constituinte originário não ter reservado às contribuições um sistema, um regime jurídico idêntico ao dos impostos. Né? Apesar disso, elas estão inseridas dentro do Sistema Tributário Nacional na Constituição. Né? Isso gerou também uma certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial, que acabou sendo resolvida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos REs 146733 e 138284, em 1992, né, quando o Supremo Tribunal reconheceu a natureza jurídica tributária das contribuições, né, e reconhecendo-lhes como espécies tributárias autônomas e pacificando de vez a ideia de que a destinação compõe a norma de incidência tributária. Ou seja, a finalidade para as contribuições decorre da norma constitucional de competência tributária. E o que isso significa? Isso significa dizer que, quando não há uma finalidade específica, não há competência para a instituição daquela contribuição. Pois bem, mas isso aí resolveu parte do problema, né? Problema atinente à natureza jurídica. Mas eu tinha um outro problema, porque as contribuições elas não se submetem ao regime jurídico idêntico ao dos impostos, de acordo com a redação do texto constitucional de 88. E aí, a partir disso, surgiram outras questões que acabaram sendo levadas também à apreciação da Suprema Corte. Então, por exemplo, em relação à necessidade de lei complementar que institua normas gerais e os elementos essenciais da obrigação tributária com relação às contribuições, o STF entendeu que, diferentemente dos impostos, as contribuições não necessitam de uma lei complementar específica para definir os seus elementos essenciais, bastando para tanto a disciplina do Código Tributário Nacional, que no caso é nenhuma, já que o Código Tributário Nacional só menciona as contribuições ao final, no artigo 217. Né? Ou seja, qual é a consequência prática disso? Deixou-se ao legislador ordinário a tarefa de definir os elementos essenciais das contribuições. Em contrapartida, com relação à criação de novas espécies de contribuições para o financiamento da Seguridade Social, o STF, por sua vez, entendeu que essas novas exações poderiam ser criadas sempre por lei complementar, mas elas poderiam ser cumulativas e ter fato gerador ou base de cálculo próprios dos impostos previstos na Constituição. Então, o que acontece aqui é que esse regime, essa submissão ao regime jurídico parcial dos impostos, acabou, de certa forma, sendo um facilitador para a instituição de contribuições que não respeitam o seu perfil jurídico constitucional por parte da União. E isso acaba sendo um fator
responsável por essa proliferação, por esse crescimento extraordinário na arrecadação das contribuições, em comparação com a arrecadação dos principais impostos de competência federal, que são o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. Então, o que se observa aqui na prática é que a União ela institui contribuições, né, cuja destinação ela é desvirtuada da sua finalidade original, que permite a sua própria criação. Ela institui contribuições cuja finalidade já se exauriu ou sequer existiu. Institui contribuições cujo grupo beneficiado corresponde a toda a coletividade, quando, na verdade, essa forma de custeio deveria ficar a cargo dos impostos, que são os tributos por excelência que devem custear as atividades gerais do Estado. E, por fim, com isso, a União institui contribuições que, na prática, acabam invadindo a competência dos estados e municípios ao tributar materialidades econômicas que estão no seu âmbito de competência. E aí, qual é a consequência disso? Bom, primeiro, como estamos falando de complexidade, a primeira consequência, né, é uma adição enorme de complexidade ao sistema tributário, a partir do momento em que você tem uma proliferação de exações cuja incidência é cumulativa, ou seja, incide em cascata a cada etapa da produção. Além disso, eu tenho materialidades que são tributadas por mais de um tributo, cuja competência, às vezes, é de mais de um ente, como é o caso do PIS e da COFINS. Além disso, eu tenho uma perda significante em termos de justiça fiscal, porque a partir do momento em que a União consegue, através da arrecadação das contribuições, fazer frente, né, ou até superar a arrecadação dos principais impostos de sua competência, isso permite que ela acabe negligenciando, né, e aí concedendo sucessivas isenções em relação ao imposto de renda, que é, digamos assim, um tributo em que a capacidade contributiva pode ser melhor concretizada. Fora isso, né, fora essas questões que adicionam complexidade sistêmica, eu tenho uma outra consequência pela expansão extraordinária das contribuições dentro do sistema tributário nacional, que não é observada em outros países, porque a receita das contribuições não é partilhada com os estados e municípios dentro da federação, diferentemente do que ocorre com os impostos. E aqui vale frisar que o imposto de renda e o IPI, que são os principais impostos de competência da União, eles têm quase metade da sua arrecadação repartida com estados e municípios através de fundos de participação. Então, quando a União ela prefere a arrecadação via contribuições, que muitas vezes não respeitam seu perfil jurídico constitucional, relegando, né, ou negligenciando a arrecadação do imposto de renda e do IPI, ela está, de certa forma, contribuindo para o desequilíbrio do pacto federativo. E aqui, a fim de concluir o que eu queria trazer, né, essa expansão da arrecadação via contribuições que não respeitam o perfil jurídico constitucional, acaba violando não só a norma de competência tributária, como a gente viu aqui, mas o próprio princípio federativo, né? Na medida em que a centralização de recursos acaba coincidindo com uma centralização de poderes políticos nas mãos da União. E isso é extremamente prejudicial para o equilíbrio federativo. E aqui, para finalizar, eu queria deixar uma pergunta, porque a nossa ideia aqui é fomentar o debate, né, e não trazer respostas. Eu pergunto, se essa política da União Federal, né, de preferência do incremento da arrecadação via contribuições, em detrimento dos principais impostos de sua competência, viola a norma constitucional de competência e o próprio princípio federativo, por que, então, o Poder Judiciário tem relutado tanto em reconhecer a inconstitucionalidade dessas contribuições que não observam o seu perfil constitucional? Era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Bom, depois de tantos qualificados profissionais falando sobre o direito tributário e sobre a complexidade do sistema tributário, eu não tenho como
negar que o sistema tributário atual ele precisa de uma reforma. E aí, quando nós falamos de uma efetiva reforma tributária, é importante a gente lembrar que em todos os momentos em que a sociedade passou por graves crises econômicas, houve, posteriormente, uma reforma tributária. E aí eu lembro para vocês, em 1215, né, o rei João Sem Terra ele foi denunciado pela cobrança abusiva de impostos, o que culminou na assinatura da Magna Carta. Posteriormente, também, em 1776, a alta cobrança de impostos pela Inglaterra proporcionou e fomentou a Revolução Americana, em 1776. Aqui no Brasil, a instituição da derrama pelo governo imperial fez com que a população, e principalmente os produtores de ouro, com a instituição da cota mínima de 100 arrobas de imposto, fomentou também a Inconfidência Mineira, em 1789. E, posteriormente, também nós tivemos a Guerra dos Farrapos, né, em 1835, devido também à pouca tributação externa dos produtos concorrentes do charque e do couro e pela alta tributação do charque e do couro no Brasil. E, paralelo a isso, analisando a situação atual do Brasil, o que nós podemos observar é que a carga tributária hoje no Brasil ela corresponde a aproximadamente 32% do PIB brasileiro. Isso significa que de 100% do PIB, 32% são advindos da cobrança de tributos. E desses 32%, 15% são provenientes da cobrança de produtos, de bens e serviços, da cobrança de impostos, né, sobre bens e serviços. O que, como o professor Walter Lobato bem disse, isso traz uma certa anomalia e uma falta de sistemática, né, no sistema tributário, porque acaba tributando e onerando as camadas mais pobres da população. E aí, de que forma as camadas mais pobres são oneradas? Porque um produto, por exemplo, posso citar aqui o projetor, ele, caso lhe custasse R$2.000, com uma carga tributária de 45%, uma pessoa pagaria R$900 de tributo sobre esse produto. E uma outra pessoa que também tem uma renda de 500 vezes mais, caso ela receba R$500.000 por mês, ela vai pagar a mesma quantidade de tributos sobre o mesmo produto. E isso, com certeza, traz uma anomalia para o nosso sistema tributário, o que merece ser revisado. Eu não posso deixar também aqui de voltar à palavra do professor Carlos Bechara, quando citou a quantidade de obrigações acessórias que são dispendidas pelas empresas no cumprimento dessas obrigações. E o professor Bechara falou que são 2.600 horas, né, professor? Eram 2.600 horas. Então, isso eu fiz uma conta básica aqui, dá aproximadamente 105 dias para o cumprimento dessas obrigações, sendo consecutivos. Então, é como se uma empresa gastasse as suas 24 horas do dia no cumprimento dessas obrigações e não conseguisse cumprir, e caso ela não cumprisse, ela também estaria sujeita ao pagamento de uma multa, o que também aumenta a litigiosidade do processo tributário. Então, a minha fala hoje aqui ela é basicamente direcionada à questão da complexidade da carga tributária, proporcionando um aumento da litigiosidade tributária. E trago alguns dados aqui para aproveitar o nosso assunto, de que o tempo médio de apreciação processual no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ele é de 5 anos, isso em 2014, sendo que houve, posteriormente também, né, a Operação Zelote da Receita Federal, da Polícia Federal, que inviabilizou, né, e paralisou o CARF durante determinado período, o que, consequentemente, aumentou o volume de trabalho dos conselheiros. E, paralelo a isso, não só no direito administrativo fiscal existe essa alta litigiosidade, mas também quando a gente parte para o processo tributário judicial, existe também uma alta complexidade e uma alta litigiosidade tributária. E o grau de julgamento, né, o tempo médio de julgamento do processo na Justiça Federal é de aproximadamente 7 anos e meio. Então, se nós formos somar os 5 anos médios de discussão de um processo administrativo, mais os 7 anos e meio de uma discussão em âmbito judicial, nós vamos ter, no mínimo, aí 12 anos e meio de discussão tributária. E isso, consequentemente, gera uma incerteza muito grande, não só para o contribuinte, mas também para os investidores externos. Imagina, nos coloquemos na posição de um investidor externo, como que ele teria condições de investir sabendo que
um tributo ele é devido ou não, e que, para que ele fosse devido ou não, é necessário que exista um julgamento de aproximadamente 12 anos. Isso, com certeza, traz uma segurança jurídica e afasta os investidores do Brasil. E não só o tempo médio de duração do processo na Justiça Federal é de 7 anos e meio, mas eu trago dados aqui também do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A taxa de congestionamento da execução fiscal é de 96%. Isso significa que de 100 processos que entram na Justiça Estadual, apenas 4% são julgados. E, obviamente, isso traz não só uma falta de arrecadação para União, Estado e município, mas também traz um alto custo de manutenção desses processos na Justiça Estadual e também na Justiça Federal. E aí, se nós pararmos para pensar, o processo tributário, hoje, ele corresponde a aproximadamente 38% dos casos pendentes no Poder Judiciário. Isso significa que, de todos os processos que existem hoje em julgamento, 38% são relacionados ao direito tributário, o que, consequentemente, traz né, e fomenta também um alto custo para manutenção e para discussão desses casos, o que muitas vezes não vão ser recuperados no caso de uma cobrança de execução fiscal. Paralelo a isso, eu trago um dado aqui para vocês também, de que os 500 maiores devedores do país, eles correspondem a 37% de tudo que a União Federal espera receber. E aí vocês podem pensar, bom, Luiz, mas seria fácil, então, para a Receita Federal focar nesses contribuintes e, consequentemente, aumentar a sua arrecadação. Mas eu tento observar esse ponto de uma maneira um pouco diferente. Eu vejo que esses contribuintes, os maiores devedores, na verdade não são maiores devedores, eles são maiores debatedores do direito tributário. Isso significa que, para você, inclusive, discutir o direito tributário, é necessário que você tenha recursos. Recursos para você pagar advogados ao longo de 12 anos e meio, no mínimo. E, consequentemente, essa posição que o sistema tributário atual nos traz, ela faz com que haja uma rara e clara desigualdade entre os contribuintes, o que não pode ser permitido no nosso Estado democrático de direito. E, para finalizar, a minha fala é bastante breve, eu gostaria, né, de dizer que o alto número de obrigações acessórias traz enorme insegurança jurídica, que a atual sistemática do direito tributário não incentiva a economia brasileira, tendo em vista a sua maior tributação sobre bens e serviços, e apenas os contribuintes com maiores recursos têm condições de arcar com o custoso processo judicial tributário brasileiro. Muito obrigado à presença de todos, muito obrigado também à nossa mesa, foi um prazer.